Vamos lá desmistificar isso de vez? Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir essa trilha aqui. Primeiro, o que de fato é trabalho em altura. Depois, a gente passa pela estratégia de prevenção, pelas responsabilidades de cada um, pelas ferramentas de planejamento, pela parte de equipamentos e, para fechar com chave de ouro, como tudo isso se junta para criar uma cultura de segurança de verdade. Então, vamos começar pelo começo, com a pergunta mais básica de todas. Afinal, a partir de que momento uma tarefa vira oficialmente um trabalho em altura? A NR35 é bem direta e nos dá um número-chave para isso. Tá aí, 2 metros. Esse número parece simples, mas ele é o divisor de águas. Passou dessa marca? Pronto. Aí todas as exigências da norma que a gente vai ver daqui para frente começam a valer. E aqui está a definição completa, na íntegra. Presta atenção na segunda parte, que é crucial, onde haja risco de queda. Ou seja, não é só a altura pela altura, é a combinação da altura com a possibilidade real de uma queda que aciona todo o protocolo de segurança da NR35. E aqui tem um ponto importantíssimo. A norma define o mínimo, o piso legal. Só que muitas empresas, e isso é uma ótima prática, vão além. Elas estabelecem nos seus próprios procedimentos que as medidas de segurança valem a partir de alturas menores, como 1,80 m, por exemplo. A lição aqui é clara: o mínimo é obrigatório, mas ir além dele é o que realmente fortalece a segurança. Agora vamos entrar no coração da norma, na filosofia por trás dela. A NR35 não é só uma lista de pode e não pode. Ela é mais inteligente que isso. Ela propõe uma estratégia, uma hierarquia de ações para a gente lidar com o risco da maneira mais eficiente possível. E a lógica é genial de tão simples. Pensa só. A primeira coisa, a prioridade número 1, é sempre se perguntar: dá para evitar esse trabalho em altura? Será que tem um jeito de fazer essa mesma tarefa aqui no chão? Se a resposta for não, a gente vai para o segundo passo. Ok, então como podemos eliminar o risco? Aí entram plataformas com guarda-corpo, andaimes seguros e só. Mas só em último caso, se não der para evitar nem eliminar o risco, é que a gente parte para a terceira etapa, minimizar as consequências, que é onde entram em cintos de segurança, talabartes e toda a proteção individual. Beleza, mas e as pessoas nessa história toda? A segurança nunca funciona se for uma via de mão única. A norma deixa muito claro que a responsabilidade é de todo mundo, dividindo as tarefas entre a empresa e quem está lá na linha de frente executando o trabalho. Olha só como esse quadro mostra bem o equilíbrio. De um lado, a empresa tem que garantir as medidas de segurança, fazer análise de risco, supervisionar. Do outro, o trabalhador precisa cumprir o que foi combinado, colaborar e, o mais importante, ser um agente ativo da própria segurança e da segurança dos colegas. E esse trecho da norma é poderoso. Isso aqui é o direito de recusa. E olha, não é só uma opção, é um dever. Se a condição de trabalho não está segura, se o risco é claro e iminente, o trabalho tem que parar. Ponto. Isso dá um poder e uma responsabilidade enorme ao trabalhador, transformando ele na última e mais importante barreira de proteção. Um trabalho em altura seguro de verdade não começa quando a pessoa sobe a escada. Ele começa muito antes, no papel, com planejamento, com organização. E a NR35 traz ferramentas essenciais para garantir que isso aconteça. A análise de risco, a famosa R, é tipo o cérebro de toda a operação. Ela olha para tudo. Não é só o risco da pessoa cair, é o local, o que tem em volta, onde vai prender o cinto, como está o tempo, se pode cair alguma ferramenta lá de cima. E um ponto que muita gente esquece: o que fazer se algo der errado? Como vai ser o resgate? Tudo isso tem que estar na R. E para aquelas atividades que não são do dia a dia, que são mais pontuais, a gente tem a permissão de trabalho, a PT. Pensa nela como um checklist final, uma autorização formal que diz: ok, olhamos tudo da análise de risco, controlamos todos os perigos, agora sim, o trabalho está liberado para começar com segurança. Agora, vamos falar daquilo que literalmente conecta a pessoa à segurança, os equipamentos. Só que não adianta nada ter o melhor equipamento do mundo se ele não estiver em perfeitas condições, certo? É por isso que a inspeção não é um detalhe, é uma etapa crítica. O legal de ver essa imagem é perceber o nível de detalhe que a inspeção exige. Checar um cinto ou um talabarte não é só dar aquela olhadinha rápida. É uma inspeção rigorosa, com o olho e com as mãos. É procurar por qualquer cortezinho, por desgaste, por contaminação com produto químico, por dano de calor. É um trabalho de detetive mesmo. E essas aqui são as condições de tolerância zero. Encontro qualquer um desses problemas do equipamento, ele sai de uso, imediatamente.
sem negociação, sem "ai, mas dá para usar só mais hoje". Não existe meio termo quando a gente está falando do equipamento que pode ser a diferença entre um susto e uma tragédia. E essa mesma lógica vale, claro, para os sistemas de ancoragem. Esse fluxograma mostra perfeitamente que verificar um ponto de ancoragem não é algo simples. Pelo contrário, é um processo complexo, cheio de etapas, que precisa ser feito por um profissional qualificado para garantir que aquela estrutura vai aguentar o tranco se precisar. Bom, para a gente ir fechando, vamos levar essa conversa para um outro nível. Porque a NR35 dá as regras do jogo, mas o que garante a vitória mesmo, a segurança de verdade, é algo muito mais profundo. É a cultura de segurança da empresa. Uma cultura de segurança forte é aquela que não se pergunta o que eu preciso fazer para cumprir a lei, mas sim o que mais a gente pode fazer para garantir que todo mundo volte para casa bem no final do dia. É um valor, um compromisso que está em cada decisão, desde o projeto no escritório até a execução lá na obra. Isso nos leva a essa reflexão final. Seguir as regras é o básico, é o ponto de partida, é inegociável. Mas a segurança real, aquela que protege até do imprevisto, ela vem da atitude, da percepção de risco apurada, do cuidado de um com o outro. E essa é a grande mensagem que fica. Segurança em altura não é só sobre o equipamento que se usa lá em cima. É uma construção. E essa construção, ela começa aqui embaixo, no chão, com planejamento, com treinamento, com inspeção e, mais do que tudo, com o compromisso de todos com a